Bom dia, nobres colegas concurseiros. Nós estamos aqui novamente falando sobre ciências forenses, né? Hoje nós vamos falar de um assunto fundamental, muito explorado em concurso, que é a identificação médico-legal. Lembrando alguns conceitos de identificação, que identificação não é identidade, né? O que é identificação? Segundo França afirma que identificação é um processo pelo qual se determina a identidade de um indivíduo ou de uma coisa, ou um conjunto de diligências cujo objetivo é levantar uma identidade. A identidade é uma característica, são aqueles atributos de uma pessoa. Ela é e somente é. Ela tem os atributos que são delas propriamente dela, visto por ela e visto pelos outros. E a identificação ela vai criar um processo para que prove aquela identidade, prove que aquela pessoa é ela mesma e não mais uma outra, e não mais ninguém, ela é única e somente ela tem aqueles atributos. Tá certo? Então, hoje nós vamos resolver uma questãozinha do concurso da Funiversa, né? Lá de Goiânia, né? Então, essa questão é interessante, porque ela vai tratar os fundamentos básicos da identificação médico-legal, que são os seus pré-requisitos. Para que a identificação aconteça, é preciso que haja uma condição ideal. E que condição é essa? Essa questão vai cobrar isso. Então, vamos ler a questão devagar. Para que um processo de identificação seja aplicável, é fundamental a presença de alguns requisitos técnicos elementares. Nesse sentido, é correto afirmar que há, né? Item A diz: a praticabilidade é a condição que permite guardar, catalogar e encontrar, quando for possível, o conjunto de caracteres próprios de um indivíduo, permitindo a sua identificação. Será se praticabilidade é isso? Vamos já questionar. Imutabilidade é um requisito técnico caracterizado pela capacidade de certos elementos não se perderem com a ação do tempo. Será assim imutabilidade? É um requisito técnico e é realmente isso que está se afirmando aqui? Vamos já conversar sobre isso. Unicidade é a condição de não se ver a repetição em indivíduos distintos de um determinado conjunto de caracteres pessoais. Isso é ser único? Isso é ser unicidade? Vamos ver. Perenidade traduz a inalterabilidade dos caracteres de identificação com o passar do tempo, ou seja, eles não mudam com o tempo, aí já está dizendo muita coisa. Classificabilidade é o requisito técnico que torna o processo de identificação aplicável à rotina pericial. Bom, gente, esses conceitos estão previstos, eles são claros e a gente facilmente vai identificar a questão errada. Vamos ver esses conceitos aqui. Unicidade é um requisito biológico, né? Que diz o seguinte: unicidade ou individualidade, somente uma pessoa, somente uma, é única, pode ter aquele conjunto de caracteres. Bem simples, né? A imutabilidade também é um requisito biológico que diz o seguinte: os caracteres não mudam e nem se alteram com o passar do tempo. Não mudam, então são inalterados, eles são imutáveis, né? Perenidade é aquela diferença assim, é aquele negócio que não vai se acabar. Eles vão resistir ao tempo e nunca vão se acabar. Os rios são perenes quando eles têm água o ano inteiro, né? Perenidade é esse conceito, é um requisito biológico. Requisito técnico, nós temos a praticabilidade, que é um método que não pode ser complexo na obtenção dos registros dos caracteres. Imagine se eu tivesse que identificar uma pessoa, tivesse que fazer uma cirurgia, fazer uma laparotomia exploratória, abrir o corpo da pessoa para pegar uma informação para se criar um padrão de identificação. Seria inviável. Tem que ser uma coisa prática, né? A datiloscopia é uma coisa prática, o cara faz a coleta de digitais nos dedinhos ali, prático, bota numa fichinha de papel, existem os critérios de comparações, né? Existem os critérios dos pontos coincidentes, etc. Então, é uma coisa prática. Classificabilidade é você pegar
eu peguei todas as informações, são muitas pessoas, nós temos aqui no Brasil mais de 200 milhões de pessoas que precisam ser identificadas. Eu preciso guardar essas fichas, porque futuramente eu vou precisar compará-las em alguma situação da vida, né? Ou da morte, né? Então, eu preciso armazenar, classificar, achar com rapidez aquela ficha que eu armazenei. Então, isso é classificabilidade. Então, se a gente voltar para a questão, praticabilidade é a condição que permite guardar, catalogar? Não, gente. Guardar, catalogar é classificar, não é ser prático, né? Guardar e catalogar vai se achar com facilidade, mas isso não vai ser praticabilidade, um pré-requisito da identificação. Imutabilidade. Bom, para começar, esse requisito técnico, né, não é bem técnico, né, é biológico. A capacidade de certos elementos não mudarem, não serem imutáveis e não se perderem com a ação do tempo. Se perder com a ação do tempo é perenidade, né? Então, essa questão esse item está errado. Pulando a certa, perenidade traduz a inalterabilidade. É o contrário, né? Aí a perenidade não traduz a inalterabilidade, traduz a permanência durante o tempo, a resistência ao tempo. Inalterabilidade é imutabilidade. Então, essa questão, o item B e o item D, eles estão contrários, estão escritos de formas distintas. Na verdade, imutabilidade é o D e o D é o item B, né? Houve uma inversão aí no elaborador. E classificabilidade não é requisito técnico que torna o processo aplicável à rotina pericial. Aplicável à rotina pericial é praticabilidade, é uma coisa fácil. Eu posso fazer isso com uma facilidade, porque existe uma rotina prática. Então, isso não é classificabilidade. Então, gente, aí o item certo é o item C. A unicidade é a condição de não se ver repetição, uma coisa única, verdade, em indivíduos distintos, de um determinado conjunto de caracteres pessoais. É só dele e de ninguém mais. Então, o item C é clássico, é uma condição de não se ver repetição, é única. Então, é unicidade. Então, se a gente for lá para o gabaritozinho, gabarito C, questão fácil, mas muito importante, e eu espero novamente ter contribuído para os meus amigos concurseiros, não perdendo uma questão dessa, né? Uma questão conceitual, e eu tenho certeza que vocês acertam com facilidade. Boa sorte e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.